Vamos orar, estenda as mãos e abra os ouvidos para ouvir a voz de Deus, amém? Pai, fala, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos, para que a Tua palavra, Deus, possa penetrar no mais profundo do nosso coração, fazer morada, termos a cada dia um relacionamento contigo. Usa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? A paz do Senhor, a igreja que vai morar no céu. Amém? Só libera as crianças. Amém. As crianças estão aqui? Vai orar pelas crianças ou para liberar? É? As crianças de 0 a? Até 8 anos. Isso, você está... Pode se dirigir à salinha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso. Você vai levantar suas mãos e falar assim, ó: estão indo ali os futuros, as futuras pastoras e líderes da Congregacional Vila Muri. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela igreja que investe nas crianças, né? Investe na palavra de Deus. Está meio frio para a escola dominical, né? Não vou perguntar quem veio hoje não, né? Senão, né, no inverno é meio complicado, né? Mas eles colocam para 10 horas, assim, né? Para a pessoa poder vir. Glória a Deus. Tá? Eu me chamo Marcos, né? Como o irmão já falou, eu sou cria dessa igreja. Eu falei com o pastor Agostinho, né? Você continua bonitão, hein? Cadê a pastora? Está aqui não? Está aqui? Tá não, né? Não veio não, né? Então tá bom, então não vou ter problema, né? Então, glória a Deus. Uma das coisas que me chamou a atenção, e onde a gente vai, a gente tem acho que 20 anos de ministério, né? E já fomos a alguns lugares, né? Nós somos membros da Família Viva Pinheiral, né? Eu trago também um abraço do Bispo Anísio, tá? Me liberou para estar aqui com vocês, que é o nosso culto oficial, mas ele é um homem que não segura ninguém, né? Então, esse fato é algo assim, muito lindo na vida dele, porque se você segura alguém, o que acontece? Não vem ninguém, você tem que liberar, né? Então, há mais quase 20 anos, eu perco até a conta, né? Então, eu entrei para essa porta dessa igreja, né? Cadê a irmã que deu testemunho? Como que é o nome dela? Está aqui, Ivete? Elisete. Então, irmã, há quase 20 anos, ou 20 anos, eu não faço muita conta não, né? Diploma, esses negócios também, a gente nunca pega, irmão. Diploma de curso, teologia, a gente nunca pega, hein? De batismo aqui eu não sei, né? Não sei se tem, mas há quase 20 anos nós entramos por essa porta, né? Eu já era assim ministrado pelo meu amigo Rogério, pastor Rogério, e Deus direcionou, né? A Rosângela vir primeiro para essa igreja, um ano antes, e depois eu entrei por essa porta. Então, o primeiro casal que me atendeu foi o pastor Agostinho e a sua amada esposa, né? Ali, não sei se você se lembra, né? E aquele sorriso, né? Eu fui trago pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, tá, irmão? Amém? Então é isso que a gente vai pregar nessa noite, né? Nós somos atraídos pelo Espírito Santo. A palavra é pregada, o Espírito ele vem e nos convence. A função do Espírito é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então eu entrei aqui já, o Espírito Santo me direcionou para cá, e aqui eu me rendi ao Senhor, me entreguei aqui. E depois de um tempo, Deus nos enviou, né, para a Família Viva, antes era IPV, né, e o pastor Wilson, falei, eu estava aprendendo a orar, né, nós fomos discipulados pelo pastor Salomão e a Genaida, a pastora Genaida, né, que estão pastoreando fora também, e havia aqui no Limoeiro, na ocasião nós estávamos morando aqui no Limoeiro, e ele me discipulava, vinha da Água Limpa, não tinha ainda a Via Express, dava a volta, toda semana ele estava ali, né? Um livrinho da Congregacional muito tremendo, vocês usam ainda? Vive Novo Caminho, é esse mesmo que vocês usam? E ele vinha e me discipulava,
e eu me converti, eu me batizei aqui, e o pastor Wilson, né, aí Deus chamou a gente para uma obra, e aí eu falei, né, acho que eu não falei como eu vou falar agora, né, se ele me liberar eu vou, porque é de Deus, e ele liberou a gente, né? As pessoas falavam diferente, né? Ele não vai te liberar não, ele não deixa aí ninguém, né, André? Aí ele liberou a gente, e nós fomos e nós pastoreamos algumas igrejas por aí, e hoje a gente não está pastoreando, pastoreei uma igreja lá em Piraí, né? Eu tive o prazer de recebê-lo lá, então eu sou muito grato, tá? As orações dos irmãos, a irmã Vera, cadê o meu amigo Quirino, cadê ele? Está aí? Está por aí, né? Então, e o pastor Agostinho, pastor Abraão, então o Márcio, né, o presbítero, e todos, né, que já oraram. Aí a saudosa irmã Dalva, quem conhece? Lembra? Glória a Deus, né? Então a gente estava na obra e ela falava, estou orando por vocês. Aí ela não sabia ler, mas ela era conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Ela chegava na nossa casa lá, estou na pregação já, tá, irmão? Amém? Ela chegava na nossa casa aqui no Limoeiro, aí pegava, abria a Bíblia assim. Deus mandou falar assim com você. Você crê que Deus fala? Através da palavra. Glória a Deus. E ele, né? Então ela já está com o Senhor, ela descansa com o Senhor, né? Então eu fico assim muito grato mesmo, né? E eu creio que até hoje os irmãos oram pela minha vida, né? Mas eu falo, não ora para voltar não, irmão, ora para você está à vontade de Deus, né? Assim, um dia, quem sabe, né? E nós vamos estar aqui, né? Cultuando, mas sempre quando posso, eu venho e é um prazer estar com vocês. E o Adamo me convidou para estar trazendo a palavra nesse congresso dos homens, 14º congresso de homens, né? Tem homem aí, irmão? Amém? Não vou falar se tem mais homem que mulher não, que elas vão ganhar. Elas são a bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor, você que veio. A palavra é para os homens, né? Mas na verdade o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Tem algumas coisas, preparei algumas coisas para falar, para Deus ministrar o seu coração e ao meu coração também, né? Porque quando a gente ministra a palavra primeiro, ela é ministrada no nosso coração. O nosso coração, ela corta aqui, é para a gente, a palavra de Deus. Então, como eu falei para vocês, eu fui alcançado pela palavra de Deus. Por isso que eu gosto de pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, né? Aqui na presença de doutores aqui, né? Professor, né? Mas o Espírito Santo vai conduzir todas as coisas. Você crê, irmão? Você crê? Porque eu vou falar da palavra, né? E o tema, a minha versão, está no telão? O versículo, a chamada para o congresso, está aqui? Está aqui, né? Isso, então tá bom. A minha versão, ela está um pouco diferente, mas ali eu vou acompanhar aquele texto que está ali, né? Mas eu vou ler a minha versão, agora você acompanha. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 16, verso 13. A minha, uma versão, a dele é diferente, mas a minha diz assim, você que está aí, abra sua palavra. Nós vamos andar, não sei o que o Espírito de Deus vai conduzir aqui, se a gente vai conseguir passar nesses textos todos aqui, mas nós seremos com certeza ministrados pelo Espírito Santo nessa noite. Eu creio. Você crê, irmão? Hein? Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Palavra forte, né? Estais vigilantes, é isso mesmo? Eu vou ter aqui, ó, né? Tirou, me quebrou, hein? Estais alerta, como que é o tema? Estejam vigilantes, amém. A minha versão, meu capítulo 16, verso 13, diz assim, vigiai, fala comigo, vigiai. Isso, amém. Então diz assim, estais firme na fé, portai-vos varonilmente, né? Seja corajoso, e o finalzinho fala assim, e fortalecei-vos, né? Sejam fortes. Então é a palavra de Deus para nós nesta noite. Paulo, nas cartas dele, a preocupação de Paulo, ela instruía a igreja, né? Todas as cartas que a gente lê, as epístolas de Paulo, a preocupação dele era para firmar o crente na palavra de Deus.
Então Paulo fala nas duas cartas, a igreja de Corinto, a carta 1 e a carta 2, ele coloca lá para eles estarem atentos, estarem vigilantes. E Paulo chama também a atenção para aqueles crentes de Corinto, né, que eles tomem cuidado com os ensinos, porque Paulo era confrontado. Que o Paulo, você sabe, né, antes da conversão, Saulo, né, então ele era um conhecido da lei. Então aquelas pessoas que pregavam a lei ali, os escribas ali, os fariseus, eles confrontavam Paulo através da palavra, para ver se Paulo mesmo estava pregando aquilo. Mas Paulo estava pregando o que era o reino de Deus, e eles não entendiam. E então o Paulo era confrontado. Então Paulo chamava a atenção dos crentes para ficar atentos aos ensinos de fora, aos ensinos que poderiam tirá-los da presença de Deus, os convertidos ali de Corinto. Amém? Então vamos dar uma acelerada. Então ele fala para vigiar contra os falsos mestres, os falsos apóstolos, alertava contra os ensinos contrários à palavra de Deus. Então foi o que Deus ministrou, irmão, no meu coração, tá? Essa palavra forte, vigiar, a gente vai falar disso aqui, né? É para que nós venhamos a vigiar, irmão, que virá, é palavra de Deus, virá sobre o mundo, virá sobre a igreja do Senhor, um esfriamento. A gente não sabe quando isso acontecerá, qual o grau de esfriamento vai ser agora, se vai aquecer daqui a um tempo, mas nós temos que nos preparar para isso, para a apostasia, ao esfriamento dos crentes com relação às coisas de Deus, que nós temos que estar atentos para essas coisas. E a preocupação de Paulo era isso, vigiar. A gente dando uma passadinha ali, mais ou menos, a palavra vigiar, né? Ela aparece 61 vezes na Bíblia. Tem lá outras traduções, né, outras palavras, né, fazendo paralelo, mas vigiar 61 vezes aparece na Bíblia. O significado, o que é? Permanecer acordado. Olha só como é forte esse negócio. Qual era a preocupação de Paulo? Está alerta, está sóbrio, não está dormindo. Olha como que é forte a preocupação de Paulo. Não está dormindo. Coloca para mim, Efésios, se você puder, não sei como que a gente vai, o Espírito Santo conduz aí, Senhor. Dá tempo para a gente, para o relógio. Eu vou orar igual aquela guerra lá no vale, irmão. Deus parou o tempo. Abra comigo em Efésios capítulo 5. Eu vou ler com você versos 14 e 15. Se você for rápido, se não for, me parece que, eu não sei se o data show já está funcionando, já está legal isso, acompanha comigo, né? Eu pedi a minha versão, não sei se ele conseguiu. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim, a idade, irmão, passei dos 35, aí tem que colocar um negócio aqui, entendeu? Diz assim, o verso 14, irmão, de Efésios 5, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como estais, não como nécios, mas como sábios. É um alerta para a gente, irmão. Eu não vim para apontar ninguém, né? Mas eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. E como eu falei para vocês, quando eu falo aqui, ela queima dentro de mim. É um alerta. Eu não sei se você já teve um tempo de esfriamento, se você já teve um tempo de não querer fazer as coisas. Então nessa caminhada a gente passa por isso. Às vezes não querer fazer as coisas, não querer vir à igreja, não querer ouvir a palavra de Deus, não querer ouvir louvores e preferir. Eu não sei se você já passou. Mas a palavra de Deus, ela era para ser usada hoje, ela pode ser usada amanhã, ou talvez mais tarde, mas um dia você vai precisar. Por isso que é importante. Já pensou? Nós somos de um país laico. A liberdade religiosa nós temos, mas você não sabe até quando. Você não sabe. As leis podem ser mudadas. Não, nós estamos, vamos. Mas e aí? Então por isso é importante, tudo que você já leu,
Você guardar, fazer como o salmista: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda a palavra. Nós vamos estar falando assim um pouquinho aqui de lutas, né? E vamos citar isso, né? Então, irmãos, nós não podemos nos distrair. O tema é bem oportuno. O versículo aqui, irmãos, ele retrata a preocupação de Paulo com a igreja. Os pastores, ele têm preocupação. Os pais têm preocupação com a família. Você tem preocupação com a sua família? Um mundo tão corrido. Você consegue? Eu, pela graça de Deus também, bem novinho, eu comecei assim com 5 anos, por isso que eu já sou aposentado. Você entendeu? Por isso, bem novinho, assim, mas você não tão novo aposentado, porque eu comecei cedo, irmão. Com 5 anos já trabalhava, né? Mas, não, o juiz assinou lá. Mas hoje talvez eu tenha tempo de ajudar a minha filha a olhar o caderno das minhas netas. Mas você tem tempo de sentar com seu filho? É tão corrido a vida. Você senta com seu filho, você olha o seu filho, você pega o telefone do seu filho, você liga para o seu filho. Se eu pegar lá, não posso pegar, né? Mas eu mando mensagem: e aí, como é que você está? Né? A minha uma está casada, né? Eu estou com a minha esposa aqui também, Rosângela. É uma benção da minha vida, irmão. É uma benção da minha vida. Os irmãos conhecem o nosso testemunho, né? Mas se você tem essa preocupação, você ensina a lá os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, o caminho. Qual é o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. O caminho é Jesus. Paulo dizia, né? Eu tenho um alvo. O meu alvo é Jesus. Eu não me preocupo com as coisas que ficaram para trás. Eu olho para Jesus, eu quero seguir Jesus. Então, irmão, a gente vai estar falando aqui, eu vou passar aí algumas coisas aqui, né? O importante igual nós lemos aqui, e às vezes a gente até pede, né, por reverência: você pode se levantar para eu ler a palavra de Deus? A pessoa levanta por reverência, mas a reverência é maior, irmão. Nós nos levantarmos quando lê a palavra. A reverência maior é nós praticarmos a palavra de Deus, que é o mais importante, é o que vai nos levar a mais adiante, irmãos. Então, eu coloquei algumas coisas sobre vigiar, e falei, eu não sei se a gente vai conseguir passar em tudo, né? O congresso, né? Geralmente a gente passa em muitos versículos. E o primeiro ponto que eu anotei aqui, para a gente vigiar, irmão, eu vindo aqui o Espírito Santo ministrando no meu coração, dizendo assim: esse vigiar, meu filho, são atitudes dos crentes. É atitude sua, filho. E quando eu vigio, quando eu tenho cuidado, quando eu tenho zelo para praticar a palavra, para eu viver a palavra, eu adoro meu Deus. Então, irmãos, nós aceitamos o Senhor, nós estamos num processo de ser regenerado, de ser tratado. Eu estou nesse processo. Eu não sei quem é o mais novo convertido aqui, mas nós estamos nesse processo. Então as nossas atitudes, irmão, elas são muito mais importantes do que você pregar meia hora para uma pessoa. Que é um pastor que eu gosto muito de ouvir ele, né? E ele falando comigo, que falaram para ele, que foram um determinado lugar na Ásia, não sei se me falha a memória, um brasileiro, o seu José, exemplo, eu estou dando nome aqui, não me lembro se o nome era esse. Ele viveu num determinado lugar por um período muito longo. Ele vivia lá, ele se dava bem com as pessoas, ele era muito querido daquele lugar. Ele mudou daquele lugar e foi para lá um evangelista. E ele começou a pregar Jesus, o Márcio, começou a pregar Jesus, falar de Jesus, falar do amor de Jesus, aí as pessoas viraram e falavam assim: mas esse Jesus já esteve aqui. O nome dele é José.
Porque ele pregava com seus atos, com as suas atitudes. Estou falando que eu sou santo, não. Eu sou separado. Eu luto muito contra as coisas. Eu luto contra a minha carne. É isso que a gente deve fazer. Mas atitude, testemunho, comprometimento, amor. Porque o Evangelho é amor, irmão. Jesus não veio pregar outra coisa senão amor. Abre comigo em 2 Coríntios. Dê o tema aí para mim, filho. Põe aí se você. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Volta comigo aí. Capítulo 10. O primeiro ponto aqui, irmão. Vigiai do que você pensa. O que você tem pensado? 10. 3-5. Diz assim a palavra do Senhor: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aqui são as setas da mente, né? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. O que você pensa? É concernente à palavra de Deus? O seu conhecimento é o conhecimento de Deus? Muitos cristãos, irmão, não conseguem levar os seus pensamentos cativos a Deus. Lutas, e assim vai. Alguns têm 30, 40, 10 anos, vem lutas, às vezes as pessoas não suportam. Elas não suportam isso, não levam o seu sentimento cativo a Deus. Eles são dominados por pensamentos negativos, mal, que influenciam as suas atitudes. Provérbio, esse aqui não precisa colocar aí, 23:7, a parte A diz assim: como imaginou sua alma, assim será. Vou entrar na área do Senhor aqui, sobre a alma. O que é a alma? A alma é o seu intelecto, seu pensamento, que você pensa, o que você deseja. Suas emoções, isso é a sua alma. O que nós temos que fazer? A palavra de Deus fala que o espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é a mente. Ela trabalha em favor da carne, se ela não estiver alinhada segundo a palavra de Deus. Você se torna o que você sempre pensa. Eu vou adorar, eu continuo adorando o Senhor, eu vou adorar, aí eu vou lá pregar, eu vou ver o Flamengo. Não, Flamengo não pode, tá, irmão? Flamengo não. Vou ver um futebol hoje, você gostou, né? O que você pensa, você é. Não vamos abrir Marcos, não. O primeiro sinal de maus pensamentos negativos, o primeiro sinal, quando vir, você tem que fazer, sabe o que, irmão? Combatê-los. Como combate maus pensamentos? Pensando coisas boas, não? Não é isso, irmão? Amém? Se você está anotando, tem alguém anotando, eu falo os textos para você que eu não estou lendo aqui. Se você estiver anotando aí, amém? Que eu passei para ele lá, mas não vai dar para a gente estar aqui. Pense em coisas boas. Sua mente é de Cristo, amém? Quando você pensar coisas ruins, irmão, hein? Quem já? Você tem coragem de falar? Às vezes a gente pensa coisa ruim, irmão. Às vezes vem dor, assim do nada, uma enxaqueca, uma dor de cabeça, alguma coisa. Você coloca a mão na sua cabeça, quando vem coisas, sugestionando na sua mente, na sua alma, a você fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Com você não acontece não, né, irmão? Acontece às vezes, irmão? Pensa, irmão? A irmã contou o testemunho aqui, ó. Hoje ela tem a mente de Cristo. Se vier o pensamento ruim na sua cabeça, irmão, coloca a mão na cabeça, a minha mente de Cristo. Coloca, irmão, repreende mesmo, dá uma ordem no reino espiritual. Nós temos poder, nós temos autoridade para isso, irmão, em Cristo Jesus.
Sai toda dor. E antes de eu tomar remédio, irmão, eu oro, eu coloco a mão na cabeça, dor de cabeça forte, eu coloco a mão na cabeça e falo: eu te repreendo, dor, sai em nome de Jesus. Se for espiritual, ela não vai resistir o nome de Jesus. Nada. Aí está doendo, eu vou lá, tomo um Tilenolzinho. Sou bobo nem nada, né? Vou ficar com dor lá, não é? Vai, irmão, mas antes de tudo, irmão, nós devemos colocar a mão sobre a cabeça e repreender. Amém ou não amém, irmão? Amém? Né? Cadê a irmã Vera? Hein? Batalha espiritual, né, irmã Vera? A gente aprende isso aí, né? Nos primeiros passos lá, né? Na escola profética. Não é isso, irmã Vera? Amém, irmão? Amém? Você toma posse disso, irmão? Quem faz isso aí dá um glória a Deus. Isso, faz isso, irmão. Põe para correr, tá uma confusão, tá um negócio tá feio lá no trabalho. Quantas vezes eu cheguei dentro da CSN? Estava um problema lá terrível. Eu trabalhava na operação, pastor Agostinho, né? E eu era ali em uma linha de estranhamento. Aí tinha umas 5, 6 pessoas trabalhando com a gente, e dava problema, toda hora o equipamento não funcionava. Levantava a mão, ia lá, da entrada do equipamento até a saída, Senhor, em nome de Jesus, sai todo mal daqui, todo atrapalho. Irmão, irmão, nós tomamos um corpo de carne, é tudo, mas é espiritual, irmão. Mas você leva tudo para o espiritual, tudo para o espiritual. Irmão? Você não é espiritual, não? Você não é filho de Deus, não? Irmão, em nome de Jesus. Está um processo ruim agarrado lá, doutor André. O processo não sai, o juiz joga para baixo, né? Em nome de Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, temos que repreender, tem que usar, vigiar no que você vê. Vamos pulando aqui, no que você vê. Atitudes, irmãos, comportamentos que agradam a Deus. Eu não estou aqui, irmão, estou dando lição de moral em você, não. É que Deus ministrou no meu coração, está dentro do tema aqui, ó. O apóstolo Paulo, as 2 cartas se resume nesse versículo. Preocupação com a igreja do Senhor. Isso, preocupação. Você tem preocupação, irmão? Hein? Você tem medo de desviar, irmão? O que você faz? Hein? Não, você, eu sou bom. Hein? Não, irmão. Hein? Que isso, irmão? Clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, Senhor, continua me sustentando. Abre comigo lá, Salmo 141, versículo 8. Salmo 141, versículo 8. Ele deve colocar e você acompanha aí. Sumiu meu salmo aqui. Né? Vigie no que você vê. Vamos comigo aqui. Jesus, acabou. 10 horas a gente termina. Fica tranquilo, irmão. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, em ti clamo. 140, versículo 8. Vamos lá, 8, né? Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Os teus olhos contemplam ao Criador. O salmista está falando. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa linda, irmão. Não desampares a minha alma, a tua mente. Coloca para Deus isso, irmão. Coloca para Deus quando você estiver em luta. Você não está em luta, né? Fale com Deus, fala forte com Deus, irmão. Fala, é Pai. Amém? Você aceitou Jesus? Quem já aceitou? Todo mundo já aceitou Jesus aqui? Então você é filho. Amém? Aleluia. O homem, o que você tem visto, homem? Para o homem é complicado, né, irmão? Quem já foi numa partida de tênis aí? Ou já observou na televisão, quando tinha assim a quadra dividida? Hein? Sabe como que fica a bolinha? O tênis, né? Um joga para lá, outro joga para cá, um joga para lá, outro joga para cá. Tem homem que é bolinha de tênis. O que nós temos olhado? Para onde nós temos olhado? Lembra de José, irmãos? Você lembra de José? O homem cheio de Deus. A senhora, a excelentíssima de Potifar, né?
A gente não sabe, né? Mas a gente imagina como que ela estava, né? Vem cá, José! O que José fez, irmão? Capinou, irmão. Ele viu, mas pulou fora. Nessa eu não vou. Os meus olhos, José deve ter falado isso, os meus olhos são para contemplar o Deus Criador de todas as coisas. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, irmão? Oh, talvez não sirva para hoje, mas guarda essa palavra, vai servir para você. Nós somos homens, irmão. A mulher é mais sensível, o homem é o predador, conquistador. Mas se precisar, irmão, é a palavra de Deus, você tem coragem? Seu olho está fazendo você pecar, irmão. Você arranca os dois, mas você vai entrar no céu. Você tem coragem de fazer isso, irmão? Hein? É melhor o céu, irmão. Quando a gente chegar no céu, nós vamos ter outros olhos, hein? Aleluia! Você vai dar um glória a Deus, irmão? É melhor entrar cego, mas entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas sugestões por aí, irmão, né? Aleluia. Vigia no que você ouve, irmão. Está ouvindo o quê? Está prestando seu ouvido a quê? Você viu ela, você viu ele, você viu. Irmão, em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. Vigia que você fala. Vigia que você fala. Vigia, irmãos. Depois você medita no texto de Tiago, capítulo 3. Amém, irmãos? Medita lá, não vou ler, você sabe. Um pequeno membro, que a Bíblia fala, né, pastor? Que ela pode incendiar. A sua língua abençoada que a gente... Vou falar, tá para mim, tá, irmão? Na primeira pessoa, que é melhor, não precisa não ficar com raiva, aborrecido do pastor Marco, hein? A minha língua eu posso abençoar, irmãos, mas eu também posso amaldiçoar. A mesma boca, o mesmo lado, a mesma língua que exalta a Deus, ela pode amaldiçoar. Isso não é bom, irmãos. Não é bom. O seu silêncio, irmão. Provérbio 15, eu preciso ir nesse texto, vamos lá rapidinho. Pode ficar tranquilo, irmão, em nome de Jesus. Se você estiver dormindo aí, quem estiver dormindo perto de você, dá uma cutucada nele aí, para assim, daqui a pouco termina, irmão, não dorme não. Provérbios capítulo 15, verso 1 e 2, irmãos. Olha só, o que diz a palavra? Você quer rapidinho, vou ler, ele deve ter colocado para você aí. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra poderosa que salva, que liberta, que vai nos levar para o céu. Você crê, irmão? É a palavra de Deus, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua do sábio adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estutícia. A minha está aqui, né, assim, mas a sua está estupidez. Qual é a tradução que está aí no finalzinho? Hein? Não seja estúpido. Ó, forte, né? Vou apontar para mim, tá, irmão? Eu vou sempre colocar lá na primeira pessoa, mas a gente, às vezes, a gente é carne, às vezes a gente fala, tá, irmão? Fala que não quer falar. A tua estupidez. Clame a Deus. Clame a Deus, irmãos. A sua mente, ela é mais rápida. A sua boca, a sua língua é mais rápida que a sua mente. Hein? Como é que é? O seu silêncio, eu anotei aqui, fiz uma frasezinha aqui. O seu silêncio, ele pode curar uma pessoa. Um ferido. Porque às vezes você vai despejar algo em cima daquela determinada pessoa, o homem ou a mulher, e você pode trazer aquela pessoa a óbito. Você sabia? O seu silêncio, guarda isso, o seu silêncio pode ser remédio para uma pessoa que está já doente. Porque a língua pode matar, irmãos. Atitude no que nós fazemos, irmãos. Nós devemos, irmãos, fazer tudo para agradar o nosso Deus, não agradar os homens. Agrade primeiro a Deus. Quando você é um bom funcionário na sua empresa, quando você executa aquela função com maestria, com excelência, você está exaltando a Deus. Quando você defende uma pessoa
no interrogatório, lá no tribunal, você está defendendo ali as coisas de Deus, está sendo ali honesto. Quando você recebe uma pessoa aqui na igreja, na porta da igreja, recebe como se fosse, olha isso que tremendo, irmão, olha só, entrava por aquela porta, um homem todo sujo, lavado pelo pecado, esse homem me recebeu ali, e Deus tem transformado a minha vida, irmão. Não como Deus, não estou comparando, não, mas faça com excelência, tudo que tiver a sua mão para fazer, uma escala na diaconia, uma escala no louvor, uma escala na oração, irmão. Não dá para vir, é melhor você falar que não dá. Oh, aleluia, Deus santo, Deus maravilhoso, o Senhor nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Efésios, capítulo 2, você sabia disso, né? Eu sei que você sabia disso. Efésios 2, verso 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia. Sim, boas obras, coisas boas, irmão. Olha só que coisa tremenda, aleluia. Você sabe por quê, irmão? Nós somos observados pelas pessoas, irmão. Pensa que você, se você é um 007 lá onde você trabalha, irmão, não fala de Deus, mas Deus, a pessoa está te olhando lá. A gente está na praia lá e as pessoas estão olhando a gente. Irmão, está pensando o quê? Hein? Na praia é um terror, né, irmão? Jesus, né? Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. É assim, irmão? Hein? Piscina, negócio. Irmão. Quando a gente não faz churrasco de crente, né? Que manda todo mundo de com. Irmão, é um terror. Glorifica o nome do Senhor onde você estiver. Aleluia. Nós somos cartas vivas, irmão. Aleluia. Aleluia. Você é uma carta viva. Sabe como que foi escrito, irmão? Como que Deus escreveu sobre você? Com o sangue dele, Jesus. Esse é o Marco, esse é o Marco. Eu tenho prazer no Marco, eu tenho prazer no Quirino, eu tenho prazer no irmão João, eu tenho prazer no pastor Agostinho, eu tenho prazer no pastor Abraão. Aleluia. E vai falando o seu nome aí, fala Deus, fala comigo, irmão. Deus, fala Deus, tem prazer na minha vida. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Romanos 7, esse eu acho que eu não pedi o menino para colocar. Olha só que interessante, irmão. Olha como que é importante as nossas atitudes, nós vigiarmos. Olha como Romanos capítulo 7, verso 19 diz assim: porque a ardente expectação, a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Você está pensando que Deus te levantou, irmão, irmãs, te salvou, te libertou para a gente ficar como 007 que eu falei? Não, irmão. Tem lá, a gente, quando fala criaturas, são aqueles ainda que não aceitaram Jesus, que passam a ser filhos quando a gente crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Quando você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você passa a ter filho. Antes, irmão, são criados. Está lá em Gênesis, fomos criados. Sopro de Deus todos nós temos, mas o Espírito Santo de Deus nós temos, nós passamos a ter como a gente aceita Jesus. E o Espírito Santo em nós é para direcionar, é para falar: olha aí, vigia nisso, vigia naquilo. Dentro do verso que está aí para vocês, né? Vamos no segundo ponto aqui, vamos ver até onde eu consigo falar. É para permanecer fiel, irmão. Fiel ao Senhor, firme na fé. Efésios 2:8, não coloca, eu não pedi você para colocar, porque eu escrevi aqui. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, irmãos. Irmão, dom de Deus, ninguém merece.
É graça de Deus. Ninguém merece, eu não merecia, mas Ele me alcançou. Ele me alcançou. Não precisa colocar, tá, irmão? Fomos alcançados pela misericórdia de Deus, através da palavra, e o Espírito Santo de Deus veio e nos convenceu. Daquela vida errada, daquilo errado que nós fazíamos. Eu era tá, irmão? Eu não conto, não fico falando muita coisa, mas Deus sabe como que é, e algumas pessoas sabem. Mas é o Senhor, é a misericórdia de Deus. Aleluia. A boca confessa Jesus como Senhor, e em seu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, 9 e 10. Irmãos, estou dando uma recapitulada aqui, ó. Só tem uma forma para o ser humano, irmão. Fala para o seu irmão do lado, só tem um jeito para o ser humano se converter e ser salvo da morte eterna. É através de Jesus Cristo, o Senhor, que morreu na cruz e derramou todo o seu sangue. Aleluia. Só um jeito, só Ele salva, só Ele salva, não tem outro. Salva de quê? Da condenação eterna, da segunda morte. A gente precisa voltar a essas coisas, a gente precisa falar nessas coisas. A igreja brasileira, ela foi muito mal acostumada a ter primeiro, para depois adorar. Não, Ele nos alcançou primeiro. Ele teve misericórdia de nós, irmãos. Aleluia. Poderia estar aqui, pastor, hoje é rede de homens, você podia vir aqui falar. Sim, você é vencedor, irmão. Sim, você é vencedor. Isso, você não precisa dar para ter, irmãos. A palavra de Deus fala que nós, que cremos, as bênçãos nos alcançarão, irmão. Mas não é por você fazer isso e aquilo, ser forte, dizimar, não é nada disso. Esse capítulo 16 da primeira carta, Paulo fala sobre doação. Amor tem que ter, irmão. Amor pelos obreiros, amor pela obra. Louvado seja Deus. Que igreja, está muito linda, irmão. Aplauda o Senhor, irmão, para os irmãos que têm ajudado aqui, têm contribuído, para a igreja ficar legal, bonita, receber vocês bem. Louvado seja Deus, que Deus retribua a cada um, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas não é isso, irmão. Seguindo aqui os versículos aí para você, ser corajoso, você ser forte. Só a palavra de Deus nos ajudará a manter-se fiel ao Senhor. Só ela. Mas eu não conheço a Bíblia toda. Guarda só os versículos que você conhece, irmão. Há um Deus, eu sou filho do Deus Criador que criou todas as coisas. Guarda essas coisas, irmão. Eu não devo desagradar o meu Pai Celestial. Guarda essas coisas, irmão. A gente vai vigiar. Acabou vigiar lá, mas Ele vai, ela te dará, a palavra de Deus te dará coragem e te fortalecerá para vencer as dificuldades e as lutas. Crente fica doente, irmão. Crente passa luta. Essa parte que nós falamos ali, de vigiar, irmão, tem muitas coisas ali que pessoas são curadas porque precisam, se posicionar. Ontem mesmo nós estávamos em Piraí no aniversário, e ali conversando com uma determinada pessoa, e a pessoa está muito doente, e ali ela falando ali, brevemente ali sobre a vida da pessoa, nós vimos, precisa liberar perdão. Tem algo nela que ela está presa porque não libera perdão. Oh, Deus Santo. Vamos para o final. João capítulo 15, vai comigo lá. Deus Santo, Deus maravilhoso. Aleluia. Evangelho de João, volta comigo. Capítulo 15, ele vai colocar para vocês aí. Eu vou achar aqui em nome de Jesus. Essa eu não marquei. João 15, 5. Leia comigo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim,
e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É palavra de Deus, é Jesus falando aqui, ó. Eu fui liberto, eu fui salvo, eu fui resgatado de um lamaçal de pecado. Para quê? Para dar bons frutos, para exaltar o nome do meu Deus. Aleluia. Só Ele, irmão, pode te fortalecer. Só Ele pode me fortalecer, porque o alimento que eu preciso Ele tem, porque Ele é o pão da vida. Aleluia. Oh, aleluia. Porque Ele fala mesmo, não, eu não sou o pão. O texto fala, eu não sou o pão que os teus pais receberam lá no deserto, não. Porque aquele pão apodrecia. Aquele pão, se as pessoas guardavam, ele apodrecia. Ele era só para um dia. Jesus não, é o pão da vida. Ele te sustenta, irmão. Fala para o irmão que está do lado aí, Jesus é o pão da vida que te sustenta, irmãos. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Ele é a água que te lava, que te purifica. Aleluia. Mas eu já aceitei Jesus. Essa água, irmão, ela tem que jorrar sobre nós a vida inteira, sobre a minha vida, irmão. Para me lavar. Toda vez que eu me arrepender, toda vez que eu pecar, irmão, essa água deve vir lavar. Mas ela lava se eu desejar. Aleluia. Aleluia. Ela tem que jorrar, porque se o rio jorrar de mim, de nós, que Ele vai, sabe o que, irmão? Ele vai salvar, Ele vai libertar, porque é Jesus, o rio é Jesus. Fluirão de ti rios de águas vivas, diz a palavra do Senhor, se você crê. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coragem para quê, irmão? Coragem para quê? Para confrontar, irmão, os ensinos. Você vai para a internet, eu consulto algumas coisas na internet, mas está difícil, né? Você pegar a internet, você vai lá, você vê quem é o autor, uma mistura, muita coisa. Tem igreja para todos os gostos hoje, irmão. Tem Bíblia sendo usada em tudo que é igreja, irmão. É igreja desse, é igreja daquele, né? Daquele e daquele. Eles pegam a palavra de Deus e usam, né? E distorcem ela e aplicam ela para o seu bel prazer. Você sabe do que eu estou falando. Não vamos entrar em detalhes. Você precisa ter coragem para confrontar com amor, mas confrontar. Até mesmo na nossa casa, na nossa família, quando eu falei, irmão. É isso. Romanos 2,12. Né? Você conhece muito bem o texto. Coloca aí que eu já estou terminando. Eu não vou tomar muito o seu tempo. 12,2. Alguns textos a gente precisa entrar. Deus falou muito forte. Passei Romanos. Sumiu Romanos. Eu não passei para você esse texto? Eu não sei. Versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: não vos conformeis com esse século, com esse mundo, algumas versões, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do mundo. Conformar. O que é isso? É você se adaptar. É você ser forma de um sistema, forma de algo que não agrada a Deus. Não, irmão, não, nós somos formados, irmão, nós somos formados pela palavra de Deus. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos, né, o que a Bíblia diz que nós podemos, irmãos. É só a palavra de Deus, irmãos. Só a palavra de Deus. A Bíblia, irmão, você sabe disso, né? Ela deve ser para você e para mim. Falar para mim primeiro, né? Não penso que eu estou falando, né? A única regra de fé e prática é a fé. Eu creio na palavra. Você pode levantar, você que está com a sua Bíblia aí, levanta a sua Bíblia. Fala: a palavra de Deus é a única regra de fé
e prática para a minha vida. Aleluia. Coloca a Bíblia do seu lado aí, aplauda o Senhor pela palavra dEle, aplauda o Senhor pela palavra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia, irmão, não é um livro de autoajuda, tem muitos por aí, irmão. Outra coisa interessante que eu sempre comento do pastor Agostinho, a gente um dia numa sala de escola dominical, eu perguntei, pastor Agostinho, já vivemos um monte de coisa aqui, né? Até lembro. Não sou um crente antigo, rapaz. Você lembra disso? Colocou um lençol aqui pedindo. Nossa Deus, não é da igreja não, tá, irmão? Eu já vivemos muitas coisas, irmão. Aí eu perguntei para o pastor Agostinho, e qual livro? Tinha alguém pregando aqui, assim, expondo alguns livros, né? E, pastor Agostinho, qual livro que eu compro para poder ler, pastor Agostinho? Você lembra que você falou para mim? Você não lembra, né? Tá velho, você está... brincadeira, né? Vai ter muito tempo, ele não lembra. Ele falou assim, leia a Bíblia, Marquinhos. Leia a Bíblia. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia são palavras eternas que vai nos levar para o céu, para a eternidade, para morar com o nosso Pai para todo sempre. Aleluia! Isso! Oh, Deus Santo! Depois você medita lá, tá, irmão? É cumprir os mandamentos que nós vamos vencer essas lutas, de vigiar, de ser encorajado. Louvor, né? Pastor, meu querido, amém? Se você quiser chamar, aleluia. Medita em Deuteronômio 28, do 1 ao 3. Depois você medita lá. É cumprir os mandamentos de Deus. Não é o lugar que você vai ser abençoado. Eu vou para lá, que lá é uma benção. Não, irmão. Não, Deus está em todo lugar. Se você for e continuar crendo nesse Deus Todo-Poderoso, você será abençoado lá. Onde Abraão foi abençoado? Ló olhou para as campinas. Abraão foi para o deserto. Onde ele foi abençoado, não tinha pedra. Olha para Israel. O que era aquela nação? Ninguém divulga, ninguém fala, né? Medicina, muito desenvolvido. O Brasil, um tempo atrás, estava buscando alguns conhecimentos em Israel. Pedra pura, irmão, deserto. Por que cresce? Hein? Porque Deus tem uma promessa naquilo lá. Deus tem uma promessa. Um dia desse eu estava olhando as plantas lá em casa, você limpa, mata é uma benção, né, irmão? Você limpa assim, a André também tem sítio, né, André? Nosso Deus, eu tenho um pedacinho de terrazinho para cima de casa, nosso Deus, né? Às vezes tem em casa, você limpa assim, aí tudo cimentado. Aí o que a gente olha, daqui um tempinho, está crescendo mato. Sabe por que cresce mato, irmão? Porque Deus deu a ordem para crescer mato. Frutificai, cresceis. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus, ela é estabelecida, irmão, para que tudo tenha vida, mas a abundância é com Ele. Aleluia, aleluia. O último versículo para a gente meditar. Fala para o irmão que está do lado, irmão. Fala para ele, irmão ou irmã, né? Fala assim, ó, o seu lugar não é aqui na terra. Fala para ele, a sua pátria. Fala forte, mas a sua pátria é no céu. Aleluia, aleluia. Apocalipse 16, é o último texto que nós vamos ler, que nós vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Bem-aventurado. No original quer dizer que bem será, feliz será. Quando aparece bem-aventurado na Bíblia, irmãos, nós seremos felizes, nós somos felizes por ter um Deus que nos ama, irmão.
Nós temos um céu que nos espera, e nós precisamos nos comportar, irmão, de tal forma, irmão. Irmão, o conselho que eu tenho para você nesta noite, irmão, não pare de caminhar, não pare de caminhar. O apóstolo Paulo diz também que muitos caminham no estádio, competem no estádio, ganham prêmios, ganham isso, ganham aquilo, dinheiro, mas isso tudo vai enferrujar, irmão. E ele assim faz um paralelo e diz que nós estamos caminhando para a vitória, que o nosso prêmio, ele não enferruja, o nosso prêmio não vai enferrujar, aleluia, ele é incorruptível. Os prêmios que as pessoas ganham aqui são corruptíveis, irmãos. Não pare, irmão. Se você cair, irmão, levante-se. Se você, irmão, tiver alguma derrapada, que ser crente é como andar de bicicleta, irmão. Você pode cair, mas levante-se. Você errou, arrependa-se, irmão. Errou com alguém, irmão, como nós falamos várias coisas aqui, peça perdão, irmãos, peça perdão, clame ao Senhor, Ele te perdoará de qualquer coisa. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, fala assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra do Senhor, irmão. Você pode se colocar de pé, irmãos, aleluia. As misericórdias de Deus, irmão, elas não cessam, ela não tem fim, irmão, ela não tem fim. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, te louvamos, Deus, pela tua presença santa nesse lugar, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, obrigado pela tua presença, Espírito Santo de Deus, tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo, sonda os corações, Espírito Santo, começa pelo meu, Espírito Santo, revela a mim, ministra no meu coração, Senhor, em que eu preciso, Deus, vigiar, Senhor, aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor um pouquinho, eu já vou passar aqui para os pastores encerrar, mas adore o Senhor, irmãos, adore ao Senhor, feche teus olhos, levanta as mãos aos céus, irmãos, e adore a esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que nos amou primeiro, aleluia. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.